Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Tiago Santana, teólogo, historiador e arqueólogo, apaixonado pelas Sagradas Escrituras, assim como você. Nesse trimestre, nós estaremos estudando este guia do livro de Êxodo, um dos livros mais interessantes da Bíblia, com muitas histórias fascinantes que têm diversos ensinamentos para nós. Nesse vídeo, eu não vou ainda entrar propriamente dito neste guia. Eu gostaria de fazer com vocês uma introdução ao livro do Êxodo. Nós falarmos um pouco de acontecimentos históricos que estão ali no pano de fundo deste livro. Então, um dos maiores desafios que nós temos ao estudar as Sagradas Escrituras é a distância que estamos para os eventos, né? E muitas vezes o escritor bíblico, né, o redator que ele está vivendo aquele contexto, ele conhece bem aquele contexto, então ele segue práticas culturais, ele escreve coisas que para quem estava naqueles dias era muito óbvio, mas para nós que vivemos centenas de anos depois, séculos depois, se tornam desafiadoras para interpretar o texto. Um exemplo é quando você lê o Êxodo, quem é o faraó do Êxodo? A Bíblia fala o faraó que mandou matar as crianças, o faraó que começou a oprimir o povo de Deus. Que faraó era este? Por quê? Porque era uma prática não mencionar o nome do faraó. Na verdade, há duas possibilidades aqui. Uma é de que o nome do faraó só começa a ser utilizado nas fontes após o nono século antes de Cristo. Antes disso, era comum se colocar só faraó. Outra hipótese bastante razoável é que dentro da prática egípcia você não mencionava o nome dos inimigos numa tentativa de apagá-los da memória, apagar a sua história. E, portanto, como Moisés viveu no Egito, escreve o livro do Êxodo no Egito, ele não teria mencionado o nome do faraó exatamente para também apagar o nome deles da memória. Então, são duas possibilidades. Aqui eu cito a título de exemplo, só para você perceber, já que só em torno da questão do faraó, nós já temos aqui uma problemática, porque nós temos ali mencionado que o faraó começa a perseguir o povo, nós temos o faraó no Êxodo. Esse faraó que começa a perseguir o povo é o mesmo faraó que morre no Êxodo. É mais de um faraó? É apenas dois? São três? E aí, como é que fica essas questões? Então, tudo isso nós vamos discutir, né, neste estudo de hoje. Então, nós vamos buscar aqui exatamente reconstruir um pouco do cenário histórico que está ali por detrás do livro do Êxodo. Nós chamamos também de background, né, esse pano de fundo histórico, para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda deste livro tão importante das Sagradas Escrituras. Para isso, eu preparei aqui um PowerPoint. Essa aula ela vai ser até um pouco longa, mas com muitas informações. Então, pegue a sua caneta aí, o seu caderno, anote. Se você quiser fazer perguntas também, pergunte aqui nos comentários do YouTube. Eu vou tirar tempo para responder todas as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o estudo, eu quero fazer um segundo vídeo onde eu vou falar um pouco sobre a questão da cultura egípcia em torno das divindades, de toda essa mística que existia no Egito e como ela pode nos ajudar a interpretar algumas passagens do livro, tá? Que são muito importantes também. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um PowerPoint que eu preparei para esse estudo. Aqui está. Então, como eu falei para vocês, nós estamos aqui então fazendo uma introdução ao livro do Êxodo, certo? Então vamos começar aí com essa estrutura, com essa introdução, falando um pouquinho da estrutura literária desse livro, como que esse livro está organizado. Uma das coisas que nos ajuda muito quando começamos a estudar um livro bíblico é nós termos uma visão mais ampla dele, uma visão panorâmica dele, de você saber os principais temas, dos principais capítulos, tá? Porque isso ajuda na hora que você está estudando o texto
a você entender como que aquele verso, como que aquele capítulo que você está estudando, ele se relaciona com contextos mais amplos e dessa forma você pode interpretar melhor o texto. Então, Raymond Dillard e Tramp Logman III, eles apresentam uma estrutura que muitos outros teólogos também apresentam de Êxodo, que é uma estrutura que eu acredito que corresponde bem à realidade que nós encontramos. Que seria do capítulo 1 até o capítulo 18, verso 27, você tem Deus salva Israel da escravidão. Basicamente, nesses capítulos aqui, você tem como Deus ele está ali cuidando dos israelitas e provendo salvação. Tá? Então você tem até aí, até o capítulo 18, final do capítulo 18, então esse tema muito claro da libertação, né, da escravidão e como Deus ali opera de forma maravilhosa, muitas coisas que nós vamos estudar durante as semanas ao estarmos estudando o nosso guia, tá certo? Então, um outro tema aqui também é Deus dá a Israel a sua lei. Então, esse daqui que vai do capítulo 19 até o capítulo 24, verso 18, que é a proposta da aliança, né? Moisés, ele chega no pé do Monte Sinai com os israelitas, e aí ali você tem uma proposta de aliança, né? Que Deus faz aos israelitas, Moisés leva para eles, e eles aceitam essa aliança. Então, eles aceitando essa aliança, agora Moisés vai receber de Deus todas ali as normas da aliança e tudo que eles deveriam, então, estar fazendo para viver de acordo com os parâmetros divinos, ok? E aí você tem a última parte do livro, que vai basicamente do capítulo 25, verso 1 até o 40, que é a construção do santuário. A construção do santuário. Aqui você tem se nós pudéssemos pensar da seguinte forma: Israel é salvo do Egito. Uma vez que Israel é salvo do Egito, Deus propõe uma aliança para esse povo que está livre. Esse povo que está livre pode ou não aceitar essa aliança. Se esse povo aceitar essa aliança, ele se torna uma propriedade de Deus, uma propriedade peculiar. Então, eles têm que adorar o Deus de Israel. Uma vez que eles aceitaram essa aliança, então eles se tornam propriedade de Deus e adoradores do Deus de Israel, né, de Yahweh. Então agora eles precisam de um local para adorar Yahweh, e esse local é o santuário que vai ser construído. Ok? Então você basicamente você tem essa ideia. Nós poderíamos resumir todo o livro de Êxodo neste sentido. Obviamente que aí tem muitos detalhes no decorrer do estudo que nós vamos percebendo. Aqui eu coloquei exatamente isso de forma escrita para você, tá certo? Então, nós temos aqui os filhos de Israel no Egito. Esse é um tópico importantíssimo e que já vem lá desde o Gênesis. Então, eu separei aqui Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16, onde exatamente Deus diz isso para Abraão, né? Lembremos que no capítulo 15, Abraão faz aquele questionamento a Deus, né? Que Deus havia prometido a ele um primogênito, mas o primogênito, né, o filho homem, o filho primogênito ainda não tinha vindo, e aí agora Deus é questionado por Abraão, e aí ele diz: olha, sai da tua tenda, né? Olha para os céus, conta as estrelas do céu, se é que podes, a tua descendência vai ser numerosa e tal. E aí Deus vai fazer a promessa, mais uma vez, acerca de uma descendência numerosa para Abraão, como as estrelas do céu. E é interessante nesse sentido que Deus ele vai anunciar para Abraão que essa descendência não conquistaria aquela terra de imediato. Antes, aquela descendência ali levaria cerca de 400 anos, né, para conseguir conquistar essa terra, e eles ficariam como escravos de uma nação estrangeira. Então, já começa aqui a promessa, né? Porque de certa forma Abraão fica feliz pela promessa que é ratificada. Por outro lado, um detalhe, uma informação que não havia sido dada no capítulo 12 para ele, que é de que a descendência dele se tornaria escrava e, né, e estaria em terra estrangeira. E somente depois de 400 anos voltaria para herdar aquela terra que fora prometido a ele. E aí, se nós observarmos exatamente o capítulo 1 de Êxodo, né, o capítulo 1 de Êxodo, ele começa como termina o último capítulo do Gênesis, porque o último capítulo do Gênesis vai falando daqueles 70 que vão descer, né, com Jacó para o Egito.
né? Por conta daquela fome que havia na terra. E aí agora nós vamos ler aqui no capítulo 1 de Êxodo, verso 5 a 8, que diz assim: todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Neste meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Então, aqui nós temos exatamente o que eu falei, né? Nós temos aqueles 70 que descem para o Egito, vão crescer agora, e aí o livro de Êxodo começa a partir daí, né? Aquelas pessoas que José levou para o Egito por conta da fome, né? Eles se estabelecem na terra de Goze, né? Que é ali próximo de Avares, né? Nós vamos ver logo mais aqui no mapa que eu vou mostrar no Atlas Bíblico para vocês, mas percebam, nós já iniciamos com essa ideia que essa ideia é importante. Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho desse cenário, né? Agora onde há semitas ali no Egito, né? Eu vou mostrar para vocês que essa terra que eles vão morar é uma terra bem próxima do delta do Nilo, que nessa época era tomado por alguns semitas, alguns povos semitas, um povo semita especificamente também, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas aqui nós temos uma pintura que eu indico para vocês aqui, que é a pintura de Beni Hassan. Essa pintura de Beni Hassan é interessante por diversos motivos. Se você olhar a parte de cima da pintura, você tem semitas, né? Então você tem aqui, deixe-me usar aqui o laser aqui para indicar para você, você tem aqui os semitas. É interessante você olhar as vestes deles, tanto o corte de cabelo, notar que eles têm barba, que a pele deles, o tom da pele deles é um pouco mais clara que a dos egípcios, que há na parte de baixo. Note que a pele dos egípcios é um pouco mais escura em relação à pele dos semitas. Os egípcios não têm barba, note também, e eles não estão usando essa parte de cima da roupa como é a roupa dos semitas ali, que é uma roupa colorida. Aí você pode se perguntar, mas pastor, esses semitas dessa pintura são os 70 que desceram para a terra do Egito? Não, não são. Mas por que essa pintura é importante? Ele que é encontrada em Beni Hassan, porque essa pintura ela nos demonstra uns semitas que eles usam roupas, arco e flecha, animais, determinados instrumentos, assim como a Bíblia fala, e eles estão indo ao Egito para a questão de negociar comida e etc. no Egito. Então, demonstrando que o pano de fundo bíblico ele está correto. Isso é um ponto importante, queridos, de nós observarmos, porque é o seguinte: é, quando nós lançamos mão de ferramentas, né, e de ciências como a história e a arqueologia, nós não utilizamos a história e a arqueologia para provar a Bíblia, mas nós usamos essas ciências para reconstruir o mundo em que a Bíblia foi escrita. E assim nós podermos conseguir mais informações e dar vida ao texto, no sentido de nós termos uma leitura mais completa e podermos entendermos mais daquilo que o texto está falando para nós. Então, nesse sentido aqui, nós podemos ver como que eram as roupas que os semitas usavam, né, e as diferenças dos semitas exatamente para os egípcios. E aqui nós temos exatamente isso, né? Então eles usando instrumentos que a gente vê ali no Gênesis, né? Como cabras, né? Animais como cabras, instrumentos como harpas, lanças, arco e flecha. Então é bem interessante isso, porque quando tu lê o Gênesis, tu vê que esses instrumentos aí, eles aparecem ali no Gênesis, e agora você vê semitas indo ao Egito e usando isso. Então, nós percebemos que o Gênesis está nos dizendo realmente é um relato fidedigno, é um relato histórico e que reflete culturalmente, né, aquela época. Pois bem, aqui não, eu coloquei a imagem mais aproximada para você ver aí dos semitas, né?
Aqui nós temos a outra imagem, né? Veja a harpa na mão do semita, a barba, o cabelo, a vestimenta, né? O animalzinho carregando os instrumentos. Então, agora nós vamos para essa primeira parte, um faraó que não. E note, eu coloquei aqui, eu fiz questão de colocar assim, um faraó que não reconhecia José. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês já já que a expressão para conhecer ali é a expressão para Iadá. Iadá é mais do que conhecimento intelectual, é um conhecimento vivencial, é de relacionamento. Então, não é que esse faraó não sabia quem era José, e nem mesmo que ele desconhecesse o José histórico, mas é que ele não reconhecia José no sentido de não fazer questão do legado de José, não fazer questão do que José fez. E isso por alguns motivos que eu vou falar a vocês. Porque na época em que José está no Egito, não eram os egípcios que governavam a terra do Egito, mas eram semitas, Ixos. Os Ixos, eles eram povos semitas que foram para a região do delta do Nilo, se estabelecendo em Avares, e eles acabaram se fortalecendo e conquistando aquela parte ali, certo? E eles vão governar aí por quase 200 anos, por volta de 1700 até por volta de 1500, de 1550 antes de Cristo ali. Lembrando que nós contamos, né, no período antes de Cristo de forma decrescente. Então, eu vou entrar um pouco mais nessa questão dos Ixos, tá? Antes disso, como eu vou. Nós estamos aqui lançando mão e buscando apresentar o pano de fundo do texto, mas nós não temos condições aqui, por questão de tempo, queridos, de exaurir os detalhes e nem de recontar a história egípcia. Então, eu estou pegando aqui momentos da história egípcia, nós estamos aqui falando aqui, por exemplo, dos Ixos, da 16ª dinastia, certo? Os Ixos, eles entram no palco Egito como dominadores, né? Eles vão ter domínio no final da 13ª dinastia e vão governar ali, né? Até que na 18ª dinastia do Egito, como eu vou falar já já com vocês, o Egito retoma para si essa região e expulsa os Ixos. Como eu não vou ficar citando aqui a todo momento trechos longos de livros e tudo mais, para não ficar algo denso, eu coloquei aqui algumas obras de referência. Muitas das informações que eu estou passando para vocês foi tirado dessas obras aí, então, tá? De Ian Shawn, né, que é um egiptólogo. Nós temos então aqui Mihai Mazar, Mário Liverani, nós temos Pierre, tá, que é um francês, também historiador muito importante. Então aqui nós temos algumas obras produzidas por historiadores e arqueólogos, egiptólogos, que contam a história do Egito. Então, como eu não vou ficar citando texto por texto para vocês saberem que boa parte disso que eu estou falando para vocês foi extraído dessas obras, ok? Então vamos avançar. Então, como eu estava falando para vocês, nós pegamos aqui Gênesis 1:8 e diz, né? Desculpe, Êxodo 1:8 diz, nesse meio tempo levantou-se um faraó, né? Um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Então, o que que hoje nós temos, né? Hoje, o que que nós, historiadores, arqueólogos, teólogos, entendemos, tá? E isso é um consenso na academia, que os Ixos governaram o Egito durante o que é chamado de reino intermediário, tá? Reino intermediário. E eles ali, o que eles chegam, possivelmente fazendo negócio com os egípcios, comprando comida dos egípcios, e a partir daí eles vão ganhando força, até que eles percebem que eles podem tomar a região, podem governar a região. E é isso que eles vão fazer. Os Ixos são povos semitas. Por isso, possivelmente, que José teve facilidade de ter um posto alto ali no Egito. E o que é interessante, mas aí você pode dizer assim, poxa, pastor, mas se eram Ixos, se eram semitas, por que que eles são chamados de faraó? Então, o que que nós temos dentro da história?
os Hyksos, eles absorveram a cultura egípcia, eles se apaixonaram pela cultura egípcia e buscaram incorporar a cultura egípcia. Então, não só as divindades egípcias, mas a própria forma egípcia de governar. E talvez esse tenha sido o erro dos Hyksos, porque eles governavam o povo, mas eles davam sequência na cultura egípcia. E ao eles fazerem isso, acaba que os egípcios que estavam sob o governo deles não morreu no coração deles de todo aquele amor pela cultura egípcia, aquele amor pelo Egito em si e pela própria estrutura egípcia, e aí quando nós falamos egípcia mesmo, dos faraós, né, e tal. Então, eles começam a governar, só que eles governam de uma mesma plataforma que vinha existindo antes. Então, eram semitas que absorveram a cultura egípcia, foram assimilados pela cultura egípcia e viviam dentro dela. Só que por serem semitas, então eles tinham uma maior abertura para outros semitas. E possivelmente é aí que José vai ascender dentro do Egito, exatamente pelo fato de ele ser um semita, então ter credibilidade entre esses semitas, ok? Então isso é importante de nós observarmos. E aí, o que acontece? Quando ali por volta de 1550, os egípcios conseguem ali, com Amoses primeiro, retomar o governo do Egito, consegue retomar as rédeas, né? Principalmente ali na região do delta do Nilo. Aí o que aconteceu? Aí o texto bíblico diz que subiu um faraó que não conhecia José ou não tomava conhecimento, então, né, do que José tinha feito. Então, olha só, aqui eu compartilho com vocês uma imagem do Atlas, meu amigo historiador André Daniel Henke, aonde ele coloca aqui exatamente os egípcios governando os Hyksos, governando o Egito a partir aqui de 1720, tá? E eles vão ficar no governo então durante muito tempo. Então você vai ter aqui o governo dos egípcios até que os faraós ali da chamada 18ª dinastia conseguem retomar essa região ali. Então, nós temos aqui no chamado Baixo Egito, aqui em cima, se você observar comigo, chamado Delta do Nilo, tá? E nós temos aqui Avares, bem aqui, ó, tá? Bem próximo ali da região do Sinai, já aí mais próximo da terra de Canaã. Então, aqui que eles se estabeleceram nessa região do Delta do Nilo, tornando Avares a sua capital. Os Hyksos tornaram Avares a sua capital, ok? Então, aqui eles começam a governar isso daqui. O momento em que os Hyksos caem ali e os egípcios retomam o poder é chamado de Novo Império ou Império Novo, a partir de Amoses I. Então, basicamente, eu peguei aqui uma tabela que eu gostei muito, ela foi preparada por Andrew Hill, nesse livro que ele escreve junto com John Walton, que é um panorama do Antigo Testamento. E Andrew Hill, basicamente, ele nos mostra o seguinte: então, nós temos aqui os Hyksos governando no Bronze Médio, tá? Já no final do Bronze Médio, governando o Egito. E eles vão ser expulsos por Amoses I. Amós primeiro não chega a concluir de tudo, porque quem dá sequência é esse camarada aqui do lado dele, Amenhotep I, tá? Amenhotep I, ele tá ali junto, já na transição, já com Tutmoses I. Possivelmente, Moisés, ele nasce aqui já no reinado de Tutmoses I, tá? Se nós pegarmos até aqui no comentário, é interessante que quando se faz aqui uma reconstrução cronológica, geralmente se coloca numa reconstrução cronológica o nascimento de Moisés por volta de 1527. Em 1527, o Tutmoses ou Tutmés I já estava reinando. Aqui já começa uma primeira dificuldade, porque o livro do Êxodo começa falando, né, de um faraó que não conhecia José. Ok, aí alguns vão dizer o seguinte: o faraó que não conhecia José possivelmente é Amoses.
e também Amenhotep, tá? Você tem Amoses e Amenhotep que vão perseguir. Para outros, o faraó, por exemplo, que vai começar a perseguir, vai decretar a morte das crianças, é Tutmoses I. Isso depende muito de como você vê o seguinte: se nós entendermos que a perseguição assim da morte das crianças e tudo mais começa com o nascimento de Moisés, e o nascimento de Moisés cronologicamente entra ali com Tutmoses I, então talvez você já possa falar de dois faraós, Amoses ou Amenhotep, como aquele que não tomou conhecimento do legado de José e começa a oprimir o povo, e o faraó que vai decretar a morte das crianças mais tarde, das crianças hebreias, já o Tutmoses I, que decretou a, a, a morte de Moisés. Nisso daí você tem na sequência o Tutmoses II, que é aqui o, 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 o descendente, o sucessor de Tutmoses I, que foi casado com Hatshepsut. Hatshepsut possivelmente foi a mãe adotiva de Moisés, tá? Hatshepsut, ela teria sido a mãe adotiva de Moisés. E para vocês verem como que isso aqui é complicado, porque é o seguinte, ela não teve filho homem com Tutmoses. Esse filho, o Tutmoses III, era de uma concubina, não era dela, tá? Ao que nós temos notícia na história, ela teve uma menina, uma filha mulher, mas filho homem ela não conseguiu ter, ela não pôde ter. E por isso ela não tinha um sucessor dela para o trono. Só que quando Tutmoses II morre, o Tutmés III ainda é muito novo e ele não vai conseguir assumir o trono de imediato, de forma que Hatshepsut ela se torna a primeira faraó mulher que nós temos notícia no Egito, tá? E ela vai governar por alguns anos até que o Tutmés III amadureça, se torne homem e ele consiga dominar. E o Tutmés III ele tem um domínio bastante interessante, ele domina por 40 anos. Né? Ele que dominou por 40 anos, você tem dois faraós que dominaram por 40 anos no Egito. Um é o Tutmós III e o outro é o Ramsés II, lá por volta de 1200 a.C., cerca aí de é, 4, dá uns 300 anos depois, vamos colocar aí 300, 400 anos depois desta época aqui, ok? E aí há uma dúvida, eu vou trazer esse debate mais para frente nessa apresentação, quem foi o faraó do Êxodo? Boa parte dos acadêmicos defendem que o faraó do Êxodo foi Tutmós III. Alguns vão defender que foi Amenhotep. Por exemplo, na versão do Andrew Hill, na perspectiva do Andrew Hill, ele coloca, se você olhar aqui, ó, ele coloca o faraó do Êxodo como sendo Amenhotep II. Mas eu vou trazer um debate que eu vou trazer agora, já já vou trazer uma série de fontes arqueológicas e uma discussão histórica aqui dentro da egiptologia para nós tentarmos aqui tomar um partido de quem foi o faraó do Êxodo. Agora, olha só que interessante, dentro desse debate, é sempre difícil você determinar com 100% de certeza quem foi o faraó que operou tal coisa. Por exemplo, alguns vão sugerir que o faraó que queria matar Moisés seria a própria mãe adotiva dele, Hatshepsut, entendeu? E ela morre. E aí, quando Moisés volta, quem está oprimindo o povo ali, ele vai confrontar, seria o Tutmoses III já, entende? Então, olha só, é um desafio, né? Desafio. Assim como nós temos o desafio de saber quem é que começou a oprimir o povo, se foi Amoses ou Amenhotep, ou os dois, até porque se coloca aqui que o próprio Tutmoses I, ele foi, de certa forma, que na egiptologia nós temos uma espécie de corregente do Amoses, tá? Então, às vezes pode ser que o texto está falando de dois faraós ao mesmo tempo. É difícil de saber, porque como eu falo, o texto bíblico ele não é um texto histórico no sentido de ser um texto escrito por um historiador. Moisés ele estava preocupado em escrever sobre a salvação, sobre a redenção, sobre o que Deus operou ali, né? Agora, por exemplo, nós
na nossa época, com uma mentalidade científica, historiográfica, nós vamos escrever um texto aí, nós vamos escrever de uma forma completamente diferente, porque aí nós já estamos preocupados em cravar datas, nomes, indicar fontes. Não era o que Moisés estava fazendo. Então, para eles que estavam vivendo lá muito próximo do evento, isso daqui parece ser muito de boa. Para nós que estamos vivendo aqui milhares de anos depois, é um desafio nós interpretarmos esse texto aqui, entendeu? Chegarmos numa conclusão. Agora, é possível, de fato, que a mãe adotiva de Moisés tenha sido o faraó que queria tirar a vida de Moisés. Agora, um ponto é que no texto, o texto parece dizer que o faraó é homem. O faraó é homem. Se for homem, então pode ser que Tutmós pode ser Tutmés, né? Segundo aqui e tal. É um desafio. Mas, enfim, temos isso aí. Vamos avançar e aí já já a gente vai voltar um pouco nisso. É interessante quando nós já pensamos na escravidão de Israel no Egito, esse cartucho aqui que apresenta um semita com as duas mãos presas para trás. Ele é da época de Amenhotep III. Nós estamos falando de aproximadamente em 1400 a.C. Se daqui a pouco eu vou discutir uma questão com vocês em torno da data do Êxodo, mas nós estamos aqui numa distância de cerca de 40, 50 anos para o evento do Êxodo, depois do evento do Êxodo. E os semitas estão sendo descritos aqui como escravos. E aqui nós já podemos cravar bem de forma mais razoável que eram os próprios hebreus, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, os pilares e nós vamos ter aqueles cartuchos. Aqui então, por que que nós podemos cravar que eram os próprios hebreus aqui? Se você olhar, nós temos um homem aqui hebreu, olha só a barba dele, todo um semita aqui. Ele está preso para trás como um escravo, os braços para trás como um escravo. E aqui você tem escrito em hieróglifos egípcios Tachaço Yahweh, ou Yahu, como alguns vocalizam. Aqui já é uma alusão a pessoas que eram servas do Deus de Israel. Isso daí é interessante porque dois motivos aqui nós temos que destacar. O primeiro, nos outros pilares, os outros povos que estão sendo retratados como escravos no Egito e perseguidos no Egito, eles são identificados pela geografia de onde eles vieram. Mas os hebreus não. Aqueles são só como seguidores, como servos de Yahu, tá? Esse nome Yahweh, ou nós pronunciamos Yahweh, também o tetagrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re, você tem aqui as letras do tetagrama aparecendo em hieróglifos egípcios. E que é o próprio, quando Deus pergunta, quando Moisés pergunta, né? Olha, Senhor, no nome, né, de quem que eu chego para o povo de Israel quando eles me perguntarem o nome lá em Êxodo 3. E aí Deus fala, né? Você tem lá em hebraico, vai Yomer Elohim el Moshe, né? E disse Deus a Moisés, né? Yerie asher yerie, né? Eu serei o que serei. E esse verbo que nós temos aqui, o verbo hayá, no hebraico, ele é interessante porque parece derivar da raiz, não? O tetagrama parece derivar desse verbo, ou vice-versa, tá? Então, a raiz ela tem conexão. Então, e você tem lá também no capítulo 6 do Êxodo, quando o próprio Deus diz para Moisés: Olha, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome não lhe fui conhecido. E aí ele vai citar o tetagrama lá: Yahweh, Yod, Re, Vav, Re. Então é interessante, porque no livro do Êxodo você tem os israelitas sendo identificados por esse Deus, por essa divindade Yahweh, que vai salvá-los do Egito. E fontes egípcias, pouco tempo depois do Êxodo, retratam os hebreus como servos do Deus de Israel, de Yahweh. Só que, por que que aqui não está a geografia de onde eles estiveram? Porque possivelmente não tinha uma terra específica para eles. Como eles ainda não estavam estabelecidos na terra, ainda não havia uma terra específica para ser mencionada, diferente, por exemplo, de ali por volta de 1200, 1250, quando na estela de Merna Israel já é mencionado como uma nação na terra.
É a primeira fonte ali que vai citar o nome Israel, já é mencionado como uma nação na Terra, cerca de mais ou menos 200 anos depois do Êxodo, certo? Ok? Então, aqui nós temos uma reprodução, né, de uma pintura de uma tumba egípcia, que nós temos ali semitas, né, fazendo tijolos no Egito. Nós sabemos hoje, pelos estudos, que de fato os egípcios faziam tijolos, né, ali, e eles usavam inclusive palha, porque além de te dar, né, deixar o tijolo forte, também deixava um pouco mais leve. Então, de fato, né, você tem ali semitas no Egito fazendo tijolos e tudo mais. É interessante que aqui nós temos duas imagens que eu destaco. Uma é da época de Tutmés IV, que eu vou até mais tarde nesse nosso estudo falar com vocês, né? Que ele aqui você tem um capataz, né, surrando ali um escravo, né? E isso aí também na época de Tutmés III, você tem ele também surrando sírios palestinos, ou seja, semitas ali, ou seja, nós temos ampla documentação de semitas no Egito sendo oprimidos, escravizados, fazendo tijolos e tudo mais, né? Agora, se nós formos falar sobre o Império Egípcio, tá? É interessante isso daí, porque é o seguinte: aqui, se nós olharmos, nós temos o chamado crescente fértil. O que é o crescente fértil? Ele tem esse nome por causa de uma forma de uma meia-lua, porque se tu pegar aqui desde o Egito, né, aqui na ponta Tebas, você traçar uma linha aqui, porque aqui você tem o deserto, né? Arábico. Então, se você traçar uma linha aqui, vir até aqui o Golfo Pérsico, em Ur dos Caldeus, e voltar aqui pela Mesopotâmia, você tem uma espécie de uma lua crescente, né? Então, por isso que chama de crescente fértil, porque o Egito, você tem ali um rio Nilo, que dá vida para o Egito, né? Como Heródoto dizia, o Egito é uma dádiva do Nilo, sem o Nilo não existiria o Egito. Você tem na Mesopotâmia os dois principais rios, que você tem o Tigre e o Eufrates, que davam vida para a Mesopotâmia. Então, essa é uma região que era uma região boa para se plantar, para se colher, né? Então, por exemplo, no Egito, você tinha o ciclo em que o rio vinha, transbordava, enchia, depois que ele baixava, a terra ficava pretinha, se plantava, e aí dava o ciclo, se colhia, logo vinham as chuvas de novo, e esse ciclo ia sempre se repetindo ali no Egito, ok? Então, eram locais bons para se viver, porque se podia plantar, se podia colher e tudo mais. Ok. Então, aqui nós temos o que acontece. Depois que os egípcios retomam o Egito como um todo da mão dos Ixos, eles começam uma empreitada agora de conquistar. E um dos principais faraós, assim, nessa questão da conquista, que empreendeu muitas aqui incursões, era Tutmés III. A tal ponto que nós temos aqui que ele vem até mais ou menos aqui a região aqui do Eufrates, e ele domina essa região aqui, ó. Ele faz várias campanhas dominando essa região aqui, tá? E ele vai, desde então aqui, se você pegar nessa região aqui da Núbia, aqui embaixo, até aqui em cima, eles vão dominar. Então você tem uma espécie de um império egípcio. Porém, esse império egípcio, ele não é absoluto, tá, gente? Recentemente eu escrevi esse artigo aí, depois quem quiser só pode entrar na Teologia em Revista, eu posso deixar o link na descrição aqui do YouTube, vocês baixarem o artigo. Eu escrevo um artigo que é sobre a conquista de Jericó, sob o olhar da arqueologia da história, foi publicada lá, só que também eu falo um pouco sobre essa questão da conquista da terra, porque um dos grandes argumentos que se tem do lado minimalista, daqueles que não creem na narrativa segundo o que a Bíblia conta, é de que o Egito dominava a terra de Canaã e que os hebreus sairiam, né, como um bando de sem terra do Egito para conquistar a terra de Canaã, sendo que a terra era conquistada pelos egípcios,
né, era dominada pelos egípcios, será que eles conseguiriam de fato fazer isso? Então eu escrevi ali o seguinte: após esse período de conquistas militares, o controle egípcio sobre a região era indireto. Os pequenos reis pagavam tributos a Faraó. E ao que tudo indica, esses tributos eram pesados ao ponto de eles não poderem fortificar suas cidades. As cartas de Tel Amarna nos informam que apenas 3 centros sírio-palestinos eram sede dos governos egípcios: Gaza, na costa meridional, Cumide, na Bekaa libanesa, e Sumara, na costa setentrional. Tá? Ainda devemos observar que não mais do que 700 pessoas estavam responsáveis pela gestão desse império. Então, assim, o que que acontece, gente? Os egípcios governaram, só que o modelo de governança deles não era um modelo que permitia um controle total e absoluto da terra, no sentido de que o que que eles faziam? Eles pegavam os reis da cidade-estado e eles cobravam altos impostos, sem necessariamente dar algo em troca, tá? Só que, obviamente, os reis da cidade-estado não se opunham, não faziam oposição ao Egito, porque sabiam que iam ter problemas. Se tornavam vassalos, então. Só que eles não tinham dinheiro nem para fortificar suas cidades. E o Egito também não tinha uma presença massiva na terra de Canaã, a tal ponto que, como nós vamos ver na sequência, as chamadas cartas de Tel Amarna, quando um grupo chamado Apiros, que alguns historiadores identificam como sendo os hebreus, outros vão dizer que era um grupo maior, mas que continha hebreus, eu sou dessa segunda opinião, começam a invadir a terra num período em que a cidade-estado estava passando por uma crise, tá? Começam a invadir no período que a cidade-estado está passando por uma crise. Os reis da cidade-estado começam a escrever, e nós temos isso registrado nas cartas de Tel Amarna, começam a escrever para o faraó no Egito pedindo ajuda. E eles não vão ter ajuda. Então, assim, esse domínio sobre a terra de Canaã, ele era um domínio, mas não era um domínio avassalador, de forma a inibir qualquer tipo de revolta na terra. Tanto é que nós vemos esse retrato nas cartas de Tel Amarna. E aí eu escrevo assim, então, assim o Egito começa suas conquistas de forma avassaladora, mas isso não continua mais tarde. Em outras palavras, durante o período em que os israelitas buscavam conquistar alguns territórios, o Egito não tinha uma presença forte em todos os locais, tá? Então, aí eu coloquei uma obra de referência, tá, gente, que é uma tradução das cartas de Tel Amarna, tá? São cartas em acadiano, que elas são escritas por governantes da terra. Ali você tem questões políticas sendo tratadas e tudo mais, e aonde você tem cartas ali que retratam exatamente esse contexto, aonde o pessoal está pedindo socorro, está dizendo, olha, os apiros estão invadindo a nossa terra, estão invadindo Canaã, e nós não estamos conseguindo resistir, pedindo socorro para o Egito, e o Egito não vai dar uma resposta que eles esperavam que desse, tá? Ok? Então, agora vamos lá. A data e o faraó do êxodo. Qual é a data do êxodo e qual é o faraó do êxodo? Então, nós precisamos aí levar em consideração algumas questões. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para Êxodo 2, 23, 25, diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então Deus vai entrar em cena agora. A mesma coisa você tem ali no capítulo 6. Deus vai entrar em cena para libertar os israelitas ali do Egito. E aí nós temos que discutir agora a datação, tá? Para nós fazermos uma datação do Êxodo, nós precisamos recorrer ao livro de Reis. Hoje existem na academia duas possíveis datações. Uma no 15º, 14º século antes de Cristo e outra no 12º. Geralmente os teólogos conservadores, historiadores conservadores que creem na Bíblia como palavra de Deus, vão para a ideia de que
o êxodo aconteceu no 14º, 15º século antes de Cristo, e os liberais vão para o 12º século, na época de Ramsés. Isso baseado no texto de Êxodo 1:11, que diz que os hebreus fundaram a terra de Ramsés, ali, aqui, ó, quer ver? Vamos ler esse texto, Êxodo 1:11, que fala aqui de duas cidades que os hebreus teriam construído, tá ali para Ramsés. O texto bíblico diz assim, ó: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os atingirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, o pessoal geralmente pega e diz assim: olha, essas cidades aí existiam na época, então, lá de Ramsés II, por volta de 1200. Então, o êxodo aconteceu por volta de 1200. Não necessariamente. Como é que nós interpretamos esse texto? Nós interpretamos esse texto de que forma? O redator, mais tarde, né, o copista, mais tarde, ele faz uma atualização no texto. É como se ele colocasse nome de cidades que existiam nos dias dele. E a própria geografia dessas cidades, elas já foram revistas e mudadas nas pesquisas arqueológicas mais recentes. Inclusive, por quê? Porque se identificou que cidades que foram saqueadas, roubadas, que existiam em anos anteriores, material delas foi levado para outros lugares e acabou se dando nome dessa cidade para locais errados. Então, com agora a pesquisa arqueológica, se define onde é que é essa cidade, porém nós entendemos, né, que, na verdade, o que está acontecendo é que o redator, mais tarde, o copista, mais tarde, ele atualiza o texto com cidades do nome dele. Isso é muito comum na Bíblia, tá, gente? Isso aqui não é raro. Por exemplo, você tem muito aquela nota que se diz assim, ó, e até hoje se chama assim. E até hoje se chama assim. Isso é uma nota que o copista fez mais tarde. No momento em que o autor está escrevendo o texto, ele não ia escrever isso, e até hoje se chama assim, se ele está vivendo próximo do evento. Se é alguém que anos mais tarde copiou o texto e colocou aquilo ali. E também não tem nada demais nisso. Da mesma forma, você tem no livro do Gênesis, cidade como Dan, nós sabemos que Dan não existia na época ali do Gênesis, na época que a história está sendo retratada. Ela é uma cidade que vai surgir anos mais tarde, tá? Só que possivelmente aconteceu a mesma coisa. O copista atualiza o texto e ele coloca o nome da cidade ali. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ter outras direções para outros direcionamentos para datar o êxodo num período mais próximo ali do 15º século, ou seja, ali na 18ª dinastia do Egito. Um deles é que lá em Reis, capítulo 6, verso 1, é nos dito que o quarto ano do reinado de Salomão, ele acontece 480 anos após o Êxodo, tá? Geralmente se data, nós datamos o quarto ano do reinado de Salomão por volta de 496, 497. Se você acrescentar, tá, a 480 essa data, você vai cair ali em 1496, 1497, ok? Você vai cair ali em 1496, 1497, tá? Obviamente, eu preciso fazer um adendo aqui com vocês. Nós não podemos ser dogmáticos com essas datas. Por que nós não podemos ser dogmáticos com essas datas? Porque o autor bíblico, ele tende, em muitos momentos, a dar uma data redonda. É como quando a pessoa diz assim, olha, há 30 anos atrás, podia ser 29, podia ser 28, como podia ser 31. Mas assim, 30 anos atrás. 50 anos atrás, tá? Quando você diz, na década de 70, na década de 80, podia ser 71, 72, entendeu? Então, não se pode levar ao extremo. Essas datas nos ajudam, elas são aproximadas, mas o escritor bíblico, ele tende a dar a data redonda. E a gente vai perceber isso em outros casos. Então, nós temos aí 1446. Nesse mesmo sentido, nós temos ali
Jefté, lá em Juízes 11:26, ele diz, né, ele fala que eles já estavam há 300 anos na Terra. Se você pegar Juízes ali, o evento que nós temos, ele está por volta de 1100, tá? 1100, 1050. Tu jogar 300 anos em cima disso, tu tem 1400. Se tu acrescentar os 40 anos de peregrinação, tu tem 1440. Então, perceba, tu tem uma diferença de 6 anos, mas tá batendo mais ou menos na mesma época, tá? Agora, nós também temos, se nós levarmos em conta o Talmud, quando o Talmud fala dos ciclos dos jubileus, que aí, se você voltar 16 ciclos de jubileu, tu vai cair em 1406, tá? E se você somar 40 anos, você vai ter 1446. Então, qual é a data aproximada que nós temos do Êxodo? 1446. Geralmente, nas cronologias, o pessoal coloca ali na casa de 1450, tá certo? Aí é como eu falei para vocês, é difícil você cravar o ano exato. Você vai ter ali, pode ser um ano para frente, um ano para trás, dois, entendeu? Mas é a data aproximada, é o mais próximo que aconteceu. Só que qual é a dificuldade que a gente tem? Como os escritores eles não eram historiadores, eles não estavam preocupados necessariamente em registrar história como nós, quando vamos registrar, por exemplo, a história do Brasil, eles estão preocupados muito mais com o evento salvífico, com o evento que aconteceu, a ação de Deus, do que com uma data específica. Então, ele coloca, olha, há 300 anos nós estamos na Terra, 480 anos. Então, às vezes, está dando uma data redonda, não datas quebradas. E aí, isso daí dificulta, às vezes, que você bata o martelo no ano exatamente. Mas é por esse tempo. Se eu pudesse aqui então colocar, eu diria que foi entre 1550 e 1000 aí 440, uma margem, vamos botar aí, sei lá, de 10 anos, tá certo? Nós teríamos mais ou menos essa margem. E isso daí vocês vão perceber que vai nos ajudar, inclusive quando nós vamos estudar as cronologias dos faraós e discutir o faraó do Êxodo, que é um desafio que a gente tem também. Então, o êxodo ele acontece por volta de 1450 a.C. Por isso que eu falei para vocês, quando nós pensamos na estela de Mernev, tá? Ali em 1200, por volta de 1200, nós já temos ali cerca de 200 anos depois do êxodo. Isso daí é uma outra coisa que depõe contra a ideia de que o êxodo acontece na época de Ramsés II. Por quê? Gente, a estela estaria sendo escrita quase ao mesmo tempo, ali muito próximo historicamente do êxodo. Não daria tempo, além de você ter que condensar todos os eventos do livro de Juízes, além de você ter que condensar os eventos do livro de Juízes, a história do livro de Juízes, para ela conseguir se encaixar nisso daí, você tem um outro problema, que é, não daria tempo de Israel ter saído do Egito e já ter se tornado uma nação na terra. Nem a Bíblia coloca isso acontecendo de forma tão rápida, porque tu vai ler o livro de Josué e o livro de Juízes e você vai ver que eles saem do êxodo, eles levam 40 anos, né, para entrar, para começar a entrar na terra, e depois que eles entram, eles têm extremas dificuldades de conquistar a terra, que de fato a terra só vai ser conquistada na época de Davi, segundo o relato bíblico. Então, assim, você teria que condensar muitos anos de história. Por isso que geralmente o pessoal que é adepto de dizer que o êxodo aconteceu na época de Ramsés II, eles costumam dizer que os números são simbólicos. Ah, porque os 480 anos, na verdade, são ali gerações de 25 anos, então tu condensa. Ah, porque os 300 anos de Jefté são simbólicos. Ah, porque os 40 anos de peregrinação ali são simbólicos. Então, assim, tu põe muito simbolismo na coisa, sabe? E acaba tendo que fazer um exercício onde tem que condensar muitos anos de história num período muito pequeno. E aí você tem um problema, porque se o êxodo aconteceu nessa época, não daria tempo de Israel ter se estabelecido na terra para já ter sido mencionada como uma potência ali, já como uma nação já na terra de Canaã, disputando espaço em Canaã, não dá tempo. Então, de fato, se nós for olhar historicamente, arqueologicamente, é muito mais plausível encaixar o êxodo nessa época aqui, tá?
Aqui, então, a maior parte dos estudiosos enxerga Ramsés Tutmos, né, desculpe, Tutmosis III ou Tutmés III como sendo o faraó do Êxodo, tá? E aí aqui nós temos uma imagem, né, de Tutmés III, né, o chamado faraó do Êxodo, ok? Esse faraó aqui, ele vai é, ser o faraó considerado, então, que oprimiu o povo, que Moisés afrontou ele e que ele teria perdido o seu primogênito. E por isso, então, ele liberta o povo. Só que aí, como eu falei para vocês, Andrew Hill, deixa eu voltar aqui rapidamente. Se vocês lembrarem comigo, o que, que o Andrew Hill acredita, e ele coloca aqui, que Amenhotep segundo, ele é o faraó do Êxodo, e não Tutmés III. Um dos argumentos para Amenhotep II ser o faraó do Êxodo, eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes disso, Amenhotep II, antes disso eu preciso trazer agora para vocês também um argumento a favor de Ramsés III. Qual é o argumento a favor de Ramsés III? Encontraram a múmia lá de Ramsés III. E aí alguém poderia dizer assim: pronto, pastor, se encontrou a múmia, não pode ser Ramsés III, não pode ser, desculpe, Tutmés III. Se encontraram a múmia de Tutmés, né, ou de Tutmoses III, não pode ser Tutmoses III, o faraó do Êxodo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele morreu afogado nas águas e foi levado. Só que o que acontece? Os estudos de raio-x demonstraram que essa múmia que foi encontrada não é de Tutmoses III. Essa múmia é de uma outra pessoa. Essa múmia tem aproximadamente 40 anos. Lembra que eu disse para vocês que Tutmoses governou por 40 anos? Pois é, Tutmoses tinha, nós sabemos pelos estudos de egiptologia, pelas cronologias, que Tutmoses ele morre com mais de 50 anos. Então essa múmia não é a múmia de Tutmoses III. E aqui então você tem um argumento a favor de Tutmoses III como sendo o faraó do Êxodo. Não existe a múmia dele, possivelmente foi levado pela água. E o que que ali dentro das crenças egípcias fizeram? Colocaram uma múmia ali para tentar enganar a morte, porque a hora que a alma voltasse, ela entraria para dentro desse corpo, que não seria dele, mas seria uma forma dele passar para o outro mundo, para o mundo vindouro, dentro da crença egípcia, tá? Então, isso é um ponto. Agora, aqui nós temos a múmia de Amorfes II, que muitos creem ser faraó do Êxodo, tá? Que foi o sucessor de Tutmoses III. Qual é o argumento a favor dele? Qual é o argumento a favor dele? O argumento a favor dele é que esse indivíduo aqui, que é o. Passei dois aqui. Esse indivíduo aqui, que é o Tutmés IV, ele reina depois de Amorfes II. Só que o Tutmés IV, ele não era o filho primogênito de Amós II. Tá? Então, por exemplo, você tem um sonho dele que foi registrado ali, a chamada estela de Tutmés IV, que na estela dá ali a entender, no sonho dele, que ele não é o filho primogênito. Então, o filho primogênito tinha morrido e ele se torna rei sem ser o filho primogênito. Então, alguns vão dizer assim: olha, veja bem, Amorfes II não tinha seu filho primogênito. Então, ele é o faraó do Êxodo. Tá? Ele é o faraó do Êxodo, porque o filho dele morreu na 10ª praga. Só que aí tem uma questão, queridos. Aí tem uma questão. O Amorfes II, que era o filho do Tutmés III, também não era o filho primogênito. Entende? Então, esses dois faraós não tinham seu filho primogênito. Talvez o filho primogênito dos dois tivesse morrido na 10ª praga. Então, o mesmo argumento para defender que Amorfes II é o faraó do Êxodo, ele também serve para Tutmés III. E aí tem uma dificuldade. Então, por isso que eu falei para vocês, quem é o faraó do Êxodo? Hoje, a maior parte dos estudiosos acredita que é Tutmés III. Eu também acredito que é Tutmés III, tá?
Eu acho que nós temos, eu creio que nós temos muito mais ah, material que sustenta Tutmés III como faraó do Êxodo do que material a favor de Amós. Mas é possível. É possível. Nós não podemos ser dogmáticos nisso. Agora, parece ser Tutmés III. Se for Amós II, também não tem problema. Tá? Não tem problema necessariamente. Isso aqui não é ponto de salvação para nada. Isso aqui nós estamos discutindo o conhecimento histórico, tá? De egiptologia, para tentar entender ali o pano de fundo do texto bíblico. Mas, é o que eu disse, o grande argumento que se tem para dizer que Amós é o faraó do Êxodo é que o Tutmés IV não é o filho primogênito dele. O filho primogênito dele morreu. Só que o próprio Amós II também não era o filho primogênito do Tutmés III. E aí o mesmo argumento valeria para os dois. E uma vez que nós temos mais subsídio arqueológico, material arqueológico para o Tutmés III, me parece razoável crer aqui que o Tutmés III é o faraó do Êxodo. Tá certo? Não sei se vocês entenderam a discussão, se entenderam o debate, mas é nessa direção. Então aqui nós temos essa estela aí, tá certo? E agora eu vou parar por aqui. Eu vou gravar uma segunda aula, tá? Uma segunda aula, agora para nós discutirmos o tempo de cativeiro, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. E aí nós vamos discutir o tempo de cativeiro e nós vamos discutir ali a saída do cativeiro, tá certo? Então, até o nosso próximo estudo, que você aí se prepare, que você veja, reveja esse estudo e que para você no próximo estudo está afiado.